Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, nós do PEJA vamos resolver duas questões de língua portuguesa da prova do Enseja de 2019, sendo que a primeira questão é voltada para o ensino fundamental e a segunda questão é voltada para o ensino médio. Vamos lá? A primeira questão trata-se de uma poesia. Com ela, poderemos estudar como a linguagem escrita se apresenta, além de interpretar o texto para responder à questão. Então, vamos lá. Questão 15 da prova do Enseja de 2019 para o ensino fundamental. O título do texto é A Primeira Terra. O verdadeiro pai Yamandu, o primeiro, seu leito na terra para si mesmo, concebendo com o saber contido em seu ser de céu, e sob o sol de seu lume criador, fez-se com que da ponta de seu cedro fosse surgindo a terra. Ali abaixo da poesia nós temos as referências, ou seja, o local em que a poesia se encontra e os seus autores. Agora vamos para a questão. O registro escrito de cantos indígenas contribui para preservar memórias de culturas ameaçadas. Nesse canto guarani, o tema mostra-se culturalmente relevante na medida em que expressa uma alternativa A. Atribuição de características humanas à natureza. Alternativa B. Visão mítica sobre a criação do mundo. Alternativa C. Função organizadora das divindades. Alternativa D. Oposição mágica entre céu e terra. Agora eu deixo aqui uma sugestão para vocês pausarem o vídeo e pensarem um pouquinho sobre qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, visão mítica sobre a criação do mundo. Essa alternativa está certa porque durante o texto há a apresentação do pai Yamandu criando a terra a partir da ponta de seu cedro. Mas por que as outras alternativas não estão corretas? Bom, a alternativa A diz que o texto atribuiu características humanas à natureza. Em nenhum momento o texto fez isso. A alternativa C diz que o texto tem uma função organizadora das divindades. Entretanto, o texto só apresentou a ideia de uma divindade. Já a alternativa D diz que o texto fez uma oposição mágica entre o céu e a terra. E o texto em nenhum momento fez uma oposição mágica entre o céu e a terra, e sim está citando a criação da terra. Agora vamos para a resolução da questão do ensino médio. Essa segunda questão trata-se de um recorte, ou seja, um pedaço de uma reportagem retirada de um site de notícias. Com ela, poderemos estudar como a linguagem escrita se apresenta, além de compreender a função das conjunções, que são um conteúdo de gramática presente no ensino médio. Mas antes de lermos a questão, vamos conversar um pouquinho sobre o que são essas conjunções. As conjunções são palavras que têm função de reunir ou relacionar orações em um mesmo enunciado, ou seja, elas ligam frases em um mesmo enunciado. Quando houver duas ou mais palavras com a função de conjunção, dizemos que se trata de uma locução conjuntiva. As conjunções e locuções conjuntivas têm o objetivo de unir duas ou mais orações ou palavras. Agora que já vimos o que são conjunções, vamos para o texto. O título é Menina Tayara conta mitos indígenas em escolas públicas de Manaus. Curitibana e neta de índios guaranis, a menina vive atualmente em Manaus, onde se diverte narrando histórias em escolas públicas. Mas as apresentações têm uma pitada especial. Honrando o sangue de seus ancestrais, Tayara mostra a magia das lendas e dos mitos para as crianças da Amazônia. Novamente, ali embaixo, nós temos as referências do texto. Agora a pergunta. No trecho, mas as apresentações têm uma pitada especial, o conectivo mas tem a função de... Alternativa A. Adicionar uma informação ao texto. Alternativa B. Condicionar as ações da narrativa. Alternativa C. Contrastar duas ideias opostas. Alternativa D. Explicar um ponto de vista. A alternativa correta é a letra A. Adicionar uma informação ao texto. Mas por que essa é a alternativa correta? A alternativa A está correta, pois o conectivo mas
Dentro deste contexto, tem exatamente a função de conectar, de juntar duas frases, ou seja, ele tem uma função conjuntiva. No caso do texto, ele liga a primeira frase, que é Curitibana e neta de índios guaranis, a menina vive atualmente em Manaus, onde se diverte narrando histórias em escolas públicas, à segunda frase, as apresentações têm uma pitada especial. A alternativa B não está correta, pois o conectivo mais não tem um caráter hipotético. Já a alternativa C não está correta, pois o conectivo mais não faz ligação de ideias opostas, ele faz ligação de duas ideias que se complementam. Já a alternativa D não está correta, pois a conjunção mais não apresenta um valor explicativo na frase, ela apresenta apenas um valor de adição, de união de duas frases. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida é só perguntar por lá. Até mais!